Ok. Bom, nós podemos generalizar essas premissas. Como assim? Ao invés de usar dois conjuntos, A e B, formando pares, eu poderia usar N conjuntos. Eu posso usar conjunto A com M1 conjunto, elementos, conjunto B com M2, e assim sucessivamente até um conjunto com MR elementos. Eu coloquei esse monte de índice aqui porque cada um pode ter uma quantidade distinta de elementos. O número de R uplas, então aqui entra aquele termo que eu mencionei no início lá, R upla, pessoal, é uma sequência de R elementos. Se eu tenho uma dupla, du é de 2. Tripla, tri, 3. Quádrupla, quá, de 4. Quando você tem, por exemplo, 25 elementos, aí eu não tenho um prefixo específico para o 25. A gente usa 25 upla, ou seja, uma R upla. Tudo bem? O número de R uplas que eu vou poder formar vai ser o número de elementos de cada um desses conjuntos, né, a cardinalidade, que a gente chama, multiplicando entre si. Então vai ser M1 vezes M2 vezes M3. Se eu voltar aqui nesse exemplo das calças e das camisetas, colocasse aqui um conjunto, por exemplo, de, sei lá, de calçado, sapato, vou pegar aqui 3 sapatos, C1, C2 e C3, só como exemplo, claro, né? Então, a quantidade total agora, utilizando mais essa peça no vestuário, já não seria 4 vezes 10, eu teria 4 vezes 10, que são 4 calças vezes 10 camisetas, vezes 3 calçados. Então, eu tenho 4 vezes 10, 40, vezes 3, aí já daria 120, né? 3 vezes 40, 120 vestimentas distintas. Tudo bem? Já a generalização do segundo princípio segue a ideia parecida, né? Se eu quiser formar uma sequência, aqui só pegando outro exemplo, né? Suponha que eu tenho uma moeda que seja lançada 3 vezes. Qual é o número de sequências possíveis, né, para cara e coroa? Bom, cara e coroa representa um conjunto com duas possibilidades. É como se eu tivesse um conjunto A com K aqui, que eu estou chamando de cara, né? A letra K para cara e C coroa. Então eu tenho, vou pegar aqui, ó, eu posso chamar o meu conjunto jogada, ou lançamento, né? Vou chamar aqui de L, e o meu L vai ser formado por duas possibilidades, K de cara, representando cara, e C coroa. Como são 3 jogadas, então vai ser 2 elementos, vezes 2 elementos, vezes 2. No caso vai dar 8, né? Então aqui abaixo listados. Tudo bem? O princípio fundamental, parte 2, a generalização dele, segue uma ideia parecida. Quer dizer, para a primeira posição, então, eu tenho m elementos, para a segunda posição, m-1, para a terceira posição, eu tenho m-2. Né? Se eu voltar aqui no exemplo da chapa, se eu tivesse representante e visse um tesoureiro, então para a posição de tesoureiro, vou escrever aqui embaixo, né? Eu teria 18, né? Então, vou feio aqui. Eu teria 18 alunos. 20 para ocupar a primeira posição, que é a de representante, 19 para a segunda de vice e 18 para a, né, terceira posição de tesoureiro. Então aqui eu ainda multiplicaria esse 380 por 18. Daria 6.840. Não se espantem, tá? Ah, mas é tudo isso? Com poucos elementos, dependendo de como a gente estiver utilizando esses princípios, pode ser um conjunto bem razoável. Bom, então, um outro exemplo aqui, para esse segundo princípio, né, 4 atletas participam de uma corrida, quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares, ou seja, o pódio. Bom, vou formar uma tripla, né? Se eu chamar de A o primeiro elemento, B o segundo e C o terceiro, para o A, que é a primeira posição, eu vou ter 4 corredores, qualquer um dos 4. Para a terceira, para a segunda, melhor dizendo, 3, e para a terceira posição, 2. Né? Uma vez que o corredor não pode chegar em primeiro e segundo lugar ao mesmo tempo. Então, 4 vezes 3 vezes 2, 24 possibilidades de pódio. Tudo bem? Bom, terminamos aqui a primeira etapa introdutória desse processo. Na sequência, nós vamos trabalhar com algumas fórmulas que simplificam ou sintetizam um pouco essas formas de contagem. Até daqui a pouco, pessoal.